A gente continua em Brasília porque o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, se reuniram para discutir a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. O André Anelli chega ao Jornal Jovem Pan com mais informações. Inclusive, Anelli, eu quero te perguntar porque parece que vai ter uma reunião. Gostaria que você contextualizasse que reunião é essa, quem deve se reunir e até mesmo o tema será a deportação. Boa noite. É isso mesmo, David. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Está prevista para quinta-feira a reunião de emergência da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O encontro foi marcado pela presidente do grupo, que é a Xiomara Castro, ela que também é presidente de Honduras, e essa reunião foi um pedido do presidente colombiano Gustavo Petro, depois daquele atrito com o presidente Donald Trump, por conta de os Estados Unidos anunciarem tarifas emergenciais de 25% sobre produtos colombianos, com aumento para 50% em uma semana, além de proibir viagens e revogar vistos de funcionários do governo colombiano. Essas retaliações foram o resultado da recusa de Gustavo Petro de receber a entrada de aviões norte-americanos com colombianos deportados dos Estados Unidos. O presidente colombiano acabou recuando diante das ameaças de Trump e agora ele deve debater o tema de forma conjunta com os membros da CELAC. Aqui no Brasil, o Palácio do Planalto já descartou uma viagem do presidente Lula para participar presencialmente dessa reunião, mas o governo ainda avalia uma participação virtual por videoconferência. Pela manhã, Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e decidiu que vai evitar um confronto direto com o presidente dos Estados Unidos sobre essa nova política de imigração. Durante o encontro com Mauro Vieira, esse encontro que também contou com a presença do assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, ficou acertado que uma nova reunião vai ser realizada amanhã com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A partir daí, então, o Palácio do Planalto pretende se manifestar apenas por meio de uma nota, só que o Itamaraty já se antecipou e convocou o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre o tratamento dado a brasileiros deportados pelo governo americano. Essa medida ocorre depois de relatos de que imigrantes chegaram aqui ao Brasil algemados em um voo fretado, violando acordos bilaterais que prevêem um tratamento digno e humano desses repatriados. David. André Anelli, vou pedir para você esperar um pouquinho, porque a gente tem outros assuntos importantes também aí de Brasília, mas vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas, a Dora Kramer e também o Nelson Kobayashi, para fazer um apanhado geral sobre todas essas decisões, sobre essa deportação, o avião chegando ao Brasil, com as pessoas algemadas, algumas até relataram que foram maltratadas durante o voo, e toda essa situação ocorrendo, da deportação, que era uma promessa de campanha de Donald Trump. Mas eu gostaria de saber de vocês, começando pela Dora, que está de volta aqui no Jornal Jovem Pan, depois de uma semaninha de descanso, sobre essa situação que o governo brasileiro pode fazer junto com outros países também, ou há pouco a ser feito. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, há pouco a fazer, porque nessa história toda, essa repercussão, que não diz respeito à deportação, nem à questão das algemas, que isso é praxe, mas ao modo como foi feito, Tem uma história aí, já se faz uma briga de direita e esquerda nas redes, a direita dizendo que a esquerda é hipócrita, porque no governo Biden também se deportava. A questão não é essa, a questão é o tratamento, mas o governo brasileiro, a última coisa que quer é briga com o governo dos Estados Unidos nesse início de administração Trump, que promete muita confusão pela frente, não só em relação ao Brasil, mas à América Latina. E essa é a preocupação. O governo pretende encaminhar isso de maneira diplomática, como assentou o ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que não se faz provocações, até para que esse tipo de tratamento humilhante não se repita nos próximos voos, porque vão continuar. Esses voos vêm sendo feitos desde 2017, 2018, se eu não me engano, e vão continuar sendo feitos, mas não dessa maneira. A preocupação na região é que,
É esse tipo de tratamento do Trump, que é uma promessa de campanha, imigração, todo mundo sabia, isso possa sinalizar outros tipos de atitude em relação à região. Agora, Kobayashi, em relação ao contexto aqui nacional, né, muitas vezes o Ministério da Justiça até mesmo lançou instruções para que os policiais não utilizassem algemas, não fizessem uso moderado da força, e a gente vê uma deportação acontecendo com os brasileiros tendo que desembarcar algemados não só nas mãos, mas nos pés, enfim. É uma situação que realmente pode mudar ou tende a continuar assim? De que forma que a gente pode interpretar tudo isso? Boa noite, David. Boa noite a você e a Dora Kramer. Muito bom tê-la de volta conosco no Jornal Jovem Pan, a todos que nos acompanham aqui também. Essa questão envolvendo as algemas no Brasil, no território brasileiro, isso já é resolvido. A gente tem, inclusive, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão que obriga não só a todos do Poder Judiciário, mas até a administração pública, isso envolve, por óbvio, as polícias, sejam dos estados, seja a Polícia Federal, a não se utilizar das algemas, a não ser quando haja algum risco à própria pessoa ou a terceiros. Então, a regra no Brasil é a não utilização das algemas. Mas envolvendo uma situação de deportação em que a gente não está falando sobre território brasileiro, sobre soberania brasileira a respeito das regras todas, mas sim de tratados internacionais, e aí isso depende também de como são as regras nos Estados Unidos e aquelas regras que são acordadas entre os países ou blocos de países, envolvendo esta legislação, se a gente pode dizer a grosso modo, mas essa normatização internacional, a gente tem que respeitar também essas outras regras. Portanto, é normal, é comum que as deportações vindas dos Estados Unidos há muito tempo se utilizem das algemas, e isso não seria ilegal porque nós não estamos falando sobre território brasileiro. A partir do momento em que isso chega no território, aí é outra coisa. A partir do momento em que a custódia dessas pessoas não está mais com o governo americano, mas com o governo brasileiro, aí já não se pode admitir o uso das algemas. Mas a grande questão não é a utilização ou não das algemas, seja nas mãos, seja nos pés. A questão é o maltrato denunciado por muitos desses que foram deportados no decorrer, tanto lá nos Estados Unidos quanto no caminho. E aí, horas sem voo e sem ar-condicionado, como se estivessem confinados ali de maneira desumana, isso pode ser denunciado e isso sim merece uma investigação. Não só aqui das autoridades brasileiras, mas até mesmo de organismos internacionais de direitos humanos. Isso aí vai dar o que falar, ainda tenho certeza. Bom, em relação a esse contexto, claro que a gente vai seguir acompanhando, né? Porque muitos desdobramentos, até mesmo crises diplomáticas que podem ser criadas por conta dessa situação, e a gente vai seguir acompanhando todas as movimentações para trazer as informações aqui.